foi embora. Aleluia. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estar aqui, Senhor, na tua casa, trazendo a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha me diminuir, que a tua presença cresça sobre esse lugar, Pai. Que sejam as tuas palavras, Senhor, que possa tocar o coração de cada um, Senhor, que está aqui e cada um que está assistindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, derrama a tua glória sobre as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, sair daqui mais íntimo, Senhor, de ti, Pai. Nos guarde e nos protege de todo o mal. É isso que pedimos e te agradecemos. Amém? Saudade já. Pode sentar. Faz um tempo que eu não vinha nem para a igreja. Não estou desviado não, viu, irmãos? É trabalhando muito. Quero agradecer a Deus e agradecer ao Mateus, que ele não está aqui hoje porque ele está segurando as pontas lá no serviço para mim. Amém? Agora, abre suas Bíblias em Gênesis 18, o versículo 17. Amém? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Até aí, irmãos. Estamos falando esse mês sobre intimidade. Na primeira ministração que o Oriel nos trouxe, no primeiro sábado, ele falou que intimidade era uma relação. Relação. Intimidade, no meu ponto de vista, é algo que precisamos buscar diariamente com o nosso Deus. Amém? Relação. Que tipo de relação que ocasiona a gente ter uma intimidade com o próximo? Uma relação de confiança. Certo? Se nós não confiamos no irmão, a gente não vai falar nossa intimidade. Não podemos. Eu não vou falar alguma coisa que eu estou passando para uma pessoa que eu não confio. Se eu falar alguma coisa que uma pessoa que eu não confio, ela pode acabar me atrapalhando mais ainda. Que ela pode sair falando para as pessoas. Então eu preciso ter uma confiança. Então para mim ter intimidade, eu preciso confiar. Amém? E o versículo que nós lemos, Deus está falando. Em outras Bíblias, em outra tradução, está falando: eu esconderei alguma coisa de Abraão? Então Deus confia em Abraão. Mas Abraão confia em Deus. Em Gênesis 12, vai falar que Deus chama Abraão e fala: se afasta da sua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão confiou em Deus ou não confiou? Então, existe um ato de confiança, um ato de intimidade entre os dois. Mas não foi no versículo 12 que Deus ficou íntimo de Abraão. Eu entendo dessa forma. Deus começou a tratar com Abraão no capítulo 12. Tratar como? Para Abraão crescer, ele precisava se afastar dos seus parentes. Do seu pai, da tua mãe. Da sua família ali. E seguir uma vida sozinha com Deus. Deus fala: se afasta dos seus parentes, da sua parentela, e siga um caminho que eu te mostrarei. Na terra que eu te mostrarei. Às vezes, a gente está dentro da igreja e ainda pensamos nas coisas lá de trás. Há muito tempo atrás, eu acho que o Oriel vai lembrar dessa palavra, o Oriel falou sobre a esposa de Ló. Que ela virou a estátua de sal porque ela olhou para trás. E Deus deu uma ordem: não olhe para trás. Muitas vezes a gente não chega na intimidade com Deus porque estamos olhando para trás. Para as pessoas que ficaram lá no nosso passado. Abraão, em nenhum momento, Abraão falou do seu pai, da sua mãe, das outras pessoas. Ele seguiu um caminho que Deus estava seguindo. Só que Abraão levou Ló, o seu sobrinho. No versículo 14, já há uma nova separação. Abraão chega em Ló e fala: você segue para a direita, eu sigo para a esquerda. Se você quer a esquerda, eu sigo para a direita.
Porque era um agregado. Às vezes a gente se afasta de algumas pessoas. Vou falar de mim. Muitos anos eu falava, eu posso até ir para a igreja, mas afastado dos meus amigos que cresceram comigo, porque minha infância é diferente de muito da infância desses menores que estão aqui. Eu cresci com os meus amigos, então não, eu vou para a igreja, mas meus amigos eu não abandono. Só que eu tive que deixar eles. Eu comecei a vir para a igreja, mas eu saía com eles. Não tem condições. Não é a mesma visão. A minha visão hoje é diferente dos meus amigos que cresceram comigo. A visão de Ló é diferente da visão de Abraão. E Deus queria uma intimidade com Abraão. Deus tinha um plano na vida de Abraão, mas para ele ter essa intimidade era só com Abraão. Não era com Ló, era com Abraão. E Abraão continua nessa pegada e sai, se afasta de Ló. Mas a palavra fala, mas como assim você vai abandonar as pessoas que estão lá? Sim, em certo ponto. Eu não estou falando aqui, irmãos, para a gente, vou esquecer os meus amigos, esquecer meus familiares e vou para a igreja e não quero mais saber deles. Quando Ló precisou, Abraão foi buscar. Quando Ló precisou, que foi sequestrado na guerra, Ló foi salvar ele de novo. Nós estamos na igreja, mas a sua visão é a mesma visão dos seus amigos, dos seus familiares? A palavra está me ensinando que eu preciso seguir um caminho. Jesus deu um caminho, Deus deu um caminho para Abraão. E Deus deu um caminho para nós. A visão de Deus é diferente da visão do mundo. Abraão tinha que decidir, e ele decidiu. Tudo que Deus me permitir, eu vou. Nesse tratamento, nesses capítulos, vai vir uma intimidade de Abraão com Deus. Você precisa se afastar das pessoas que não têm a mesma visão que você. Você quer uma intimidade com Deus? Se afaste das pessoas que não têm a mesma visão que você. A sua visão é diferente daquelas pessoas? Se afaste. Não deixa que isso te corrompa. Não deixa isso te levar a não ter a intimidade que Deus está querendo na sua vida. Da mesma forma que Deus queria uma intimidade com Abraão aqui, Ele quer uma intimidade com você. Ele quer uma intimidade comigo. Então, primeiro ponto, se afasta dessas pessoas. E começa a viver uma vida que Deus quer para você. Eu não conheço, eu tive que afastar de algumas pessoas no meu decorrer da minha vida, porque a visão não era a mesma. Eu sabia que se eu continuasse andando com essas pessoas, eu não teria uma intimidade com Deus. As coisas que eu fizesse para o reino de Deus, não ia rolar. Como o Uriel falou lá atrás, no sábado, no primeiro sábado, as coisas vão se emendando. Eu quero ter uma intimidade com Deus, mas eu não estou comprometido com o reino dele. Eu não penso nem no crescimento no reino de Deus. Eu não quero ter uma santidade. Como que você vai ter uma intimidade se você só quer intimidade, mas não quer ter um comprometimento com o reino de Deus? Como você quer ter uma intimidade, mas você não quer crescer no reino de Deus? Como você quer ter uma intimidade, mas não quer estar santificado com Deus, ter uma santidade com Deus? As coisas vão se unindo, mas depende de você. Não depende de mim, não depende do pastor, não depende dos líderes, depende de cada um que está aqui. É abrir o coração. É seguir a voz de Deus e falar assim, é isso que Deus quer para mim. Abraão fez isso. Imagino ele se afastando de todos eles. Fala, ter que se afastar dos meus filhos, do meu pai. Para nós é difícil. Imagine você se afastando da sua família. Nesse momento de se afastar, não era tipo assim, eu vou ali, né? Vamos ver, eu acho que a Isabelle mora na Aracia, a Maria mora no Joque. Uma distância pequena. Mas em Gênesis 11, 31, vai falar que ele sai de Ur, o Teras, que é o pai de Abraão, sai de Ur, para ir a Canaã. Só que não é no meio do caminho. Ele para um pouco antes do meio de caminho, que é Arã, a cidade de Arã. E não chega a Canaã. E Deus leva Abraão a Canaã. A distância era longa. Eu não vou lembrar a quilometragem aqui, mas era longe. Então, não ia se ver mais. A palavra fala que eles não se vê mais. E teve que se afastar dos seus pais. E para seguir uma vida com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Foi fácil para Abraão? Não foi fácil. No versículo 15, Abraão tem uma visão. Uma visão que ele vai ser
pai, que Deus ia dar um filho para ele. A intimidade de Abraão começa a crescer com Deus. Abraão, ele estava comprometido com o reino de Deus. O que Deus pedia para ele, ele fazia. Ele estava crescendo no reino de Deus. Ele estava santificado, santo, buscando santidade cada dia mais com Deus. E ele tem uma revelação, um sonho. Chegamos no versículo 18. Abraão buscava uma intimidade com Deus. O que nós lemos aqui no versículo 17, no capítulo 18, versículo 17, é que Deus fala: eu ocultarei alguma coisa de Abraão? Esconderei alguma coisa de Abraão? É Deus falando para Abraão. Hoje, como discípulo, se eu faço alguma coisa errada, eu chego no meu líder, eu conto ou eu escondo? É Deus falando para Abraão: ocultarei alguma coisa de Abraão? O que faço? Deus poderia não precisar falar. Deus simplesmente poderia fazer. E ele fez. Ele não está pedindo permissão para Abraão. Ele simplesmente vai contar o que vai fazer a Abraão. Aqui, Deus está falando que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Ló, seu sobrinho, está lá. Deus poderia simplesmente destruir a cidade. Não precisava chegar e falar: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus não precisava disso. Mas Deus, como Abraão, tinha uma intimidade. Deus tinha uma intimidade com Abraão. Abraão buscou uma intimidade com Deus. Eu imagino Abraão tentando ter uma intimidade com Deus, de falar as coisas para Deus e Deus o ajudar, como a maioria de nós fazemos hoje. Quando precisamos, até quando não precisamos, estamos clamando, orando. Orando a Deus, pedindo as coisas para Deus. E Abraão, ele queria essa intimidade dele com Deus. Ele queria sentir íntimo com Deus. Mas a palavra me mostrou aqui que Deus era íntimo com Abraão. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Em nenhum momento ele vai pedir para Abraão: olha, você acha que eu devo destruir Sodoma e Gomorra? Não. Ele fala. Só vocês leem aí o 18. Ele fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a ter um diálogo com Deus. Mas se tiver 50 pessoas boas lá, o Senhor vai destruir? Se tiver 50 pessoas boas lá, Deus fala: não, eu não destruirei. E Abraão tem um diálogo com Deus. Vocês vão ler lá, vocês vão entender. Essa intimidade que Deus tem com Abraão, que nós viemos falando o mês todo, e tem mais uma palavra a semana que vem sobre intimidade. É uma intimidade que Deus está dando a Abraão, que eu acho que todos nós temos o direito dessa intimidade. Todos nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Deus quer revelar as coisas para nós. Mas como que Ele vai revelar se nós não temos intimidade com Ele? Como Ele vai ter uma intimidade conosco? Que a gente só vem fazer as coisas de Deus porque obrigação. A gente já falou sobre obrigação, sobre amor. As pessoas que fizeram as coisas de Deus por obrigação não teve uma intimidade com Deus. Pelo contrário. Na ministração de crescimento eu falei sobre Judas. Judas, ele não teve uma intimidade com Deus. Por mais que ele andou com Jesus, ele não teve uma intimidade com Jesus. O final dele foi triste. Sansão não teve uma intimidade com Deus. Não buscou essa intimidade que Abraão buscou. Mas Abraão buscou. Era tão íntimo que eu, meditando nessa palavra lá em Gênesis 22, vai falar sobre o Isaac, que Abraão vai sacrificar Isaac para Deus, né? E Deus não poderia, como a palavra falou que Ele não ocultaria nada de Abraão, Deus poderia pegar e falar assim: Abraão, vai, pega seu filho e leva ele no monte. Não precisava falar. Você imagine, eu fiquei imaginando eu pegando meus filhos hoje, indo daqui lá na Araci. A distância é maior, tá, irmãos?
sabendo que eu vou ter que sacrificar ele a Deus. Quando Deus falou que não ocultaria nada a Abraão, ele não ocultaria nada, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Sendo que as duas coisas que eu vi aqui, que ele contou para Abraão antes, foi coisas doloridas para Abraão. Deus ia destruir uma cidade, e Deus queria que ele desse Isaac como sacrifício. Você imagine você com a pessoa que você mais ama. Eu sempre falo com os meninos adolescentes que a gente se espera em pessoas, mas temos que tomar muito cuidado. Porque quando a gente se espera em pessoas, nós, seres humanos, temos qualidades e defeitos. Então, se você espelha nas qualidades, busca alguma coisa que é qualidade. Porque a palavra fala em Gênesis 7 que Eva ela quis ser o poder de Deus. Porque ela achou que ela queria ser como Deus. Só que ela achou que Deus só tinha coisas boas, só tinha uma visão de coisas boas. E quando ela come o fruto, e Adão come o fruto, ela tem o conhecimento do bem e do mal. Queremos ter uma intimidade com Deus, mas não sabemos tudo que Ele tem para nos revelar. Eva, ela quis ter uma intimidade com Deus, quis ter o poder de Deus, mas ela achou que era só coisa boa. Abraão, quando eu quero que Deus me faça como Abraão, eu tenho que entender que essa intimidade com Deus vai ser na hora que Ele vai pegar com você e vai falar para você, eu vou te levar para o deserto. Ele levou Isaac e Abraão, só que o final não teve sacrifício, não teve morte, pelo contrário. Então, você que busca intimidade com Deus, Deus vai te levar para o deserto, como levou Jesus para o deserto. Você vai ter que passar pelo deserto também. Não vai querendo você só ter intimidade com Deus para ter coisas boas com Deus. A gente passou por um momento, 2 semanas atrás, de um retiro com os adolescentes, com as crianças, e eu estava muito em dúvida o que era intimidade. E lá Deus nos mostrou, quem estava lá, sentiu a intimidade que aqueles adolescentes, aquelas crianças, nos trouxe. Intimidade, ele teve uma relação de amor com a gente. Falaram coisas que nos ensinou. A gente saiu daqui para ensinar eles nos deram um banho de conhecimento. Essa é a intimidade que nós precisamos buscar com Deus. Queremos que as coisas boas, mas não queremos as coisas más. Mas Deus vai te levar para um deserto, se precisar. Eu lembro conversando com o irmão virou assim, não, mas o povo de Israel foi para o Egito porque eles pecaram. Eu não vou lembrar, e eu acho que está em Gênesis 13, se eu não me engano, Deus já fala para Abraão que o povo ia para o Egito. Ia ficar um tempo no Egito. Deus contava tudo para Abraão. E o que Deus quer para você? Essa intimidade. Ele quer contar tudo para você. Ele quer contar para você que a sua família está sendo convertida. Ele quer contar para você que o seu irmão está sendo convertido. Que o seu amigo, aquele que você ora tanto, ele está sendo convertido. Ele quer contar essas coisas para você. Mas você precisa ter uma intimidade com Ele. Buscar mais a presença dEle. Deixamos as coisas passarem. Fazemos as coisas do jeito que queremos. Nós vemos num tema na rede Raj, nos temas, quando o Oriel falou para mim que ia trabalhar com o tema, eu falei assim, é um pouco mais complicado para você ministrar, né? Você tem que trabalhar em cima disso. Mas Deus foi dando uma orientação a eles, e as palavras veio se complementando, a mesma palavra traz uma seguida da outra. Entendeu? Vamos buscar o que? Foi o comprometimento com o reino, depois veio o crescimento, a santidade, agora uma intimidade. O próximo, os líderes têm que buscar aí. Mas foi se ajuntando, né? Foram se ajuntando. E se nós fizermos todo esse ponto, tá lá, quem não assistiu todos ainda, vai lá no YouTube, no Facebook da igreja, vai estar lá todas as ministrações, e você começa a trabalhar tudo isso. Que você vai chegar num momento e você vai ver que a intimidade com Deus vai estar enorme. Busque uma intimidade como Abraão buscou a intimidade com Deus.
Não importou onde ele passou, ele sempre quis Deus em primeiro lugar. Às vezes nós pensamos, eu vou. Hoje eu vou na igreja porque eu tenho que ir, hoje é sexta-feira, Rede Ruach. Se eu for na Rede Ruach está tranquilo. O sábado. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu não gostava de vir na quarta-feira, irmãos. Quarta-feira para mim não era. Hoje se eu faltar, o pastor puxa minha orelha. Mas eu não venho por causa do pastor não, tá? Mas antes eu vinha por obrigação de quarta-feira. Então, a gente não pode fazer as coisas de Deus por obrigação. Você quer uma intimidade? Eu creio que todos que vieram, saíram da sua casa, e eu estava começando a chover, na chuva, veio para buscar algo. Veio para buscar essa intimidade com Deus. Então não saia daqui sem essa intimidade com Deus. Busque o que Abraão buscou. Você quer saber uma intimidade que você tenha com Deus e Deus tenha com você. Ele não vai ocultar nada de você. Essa mesma intimidade que ele tinha com Abraão, ele quer ter com você. A diferença é que às vezes a gente não buscamos essa intimidade. Abraão buscou. Amém? Se coloque de pé. Já feche seus olhos e já começa a buscar essa intimidade com Deus. Ele não quer ocultar nada de você. Ele quer revelar as coisas para você. Ele quer mostrar o que ele tem para você. Abraão, ele buscou. Como a palavra fala, ele foi um homem de fé. Noé, ele buscou essa intimidade com Deus. Deus pediu para ele fazer uma arca. Em nenhum momento você vê ele murmurando. Ele buscou essa intimidade com Deus. E com isso, todo ele e a sua família foram salvas. Não deixa que qualquer coisa te atrapalhe nesse momento com essa intimidade que Deus está te pedindo, está querendo que você tenha com Ele. Não deixa que nada te atrapalhe nesse momento e realmente venha com o seu coração aberto a Ele. A sua boca vai falar, mas o seu coração tem que querer. Às vezes falamos, mas nosso coração está pensando em outras coisas. Abraão conseguiu essa intimidade com Deus porque o seu coração estava aberto para Deus. Ele quer falar com você. Ele quer ter essa... Ele quer falar da sua família. Ele quer falar dos seus amigos. Ele quer te mostrar um novo rumo. Ele quer te afastar das pessoas que não estão vendo a mesma visão que você. Mas você tem que querer essa intimidade. Não adianta você ficar aqui. Eu estou indo, eu estou buscando. Não, você está fazendo por obrigação. Não é por obrigação que Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer enfocar o Espírito Santo no teu coração e mostrar: filho, faz isso. Filho, faz isso. É essa intimidade que Ele quer com você. O Espírito Santo, Ele não vai entrar abrindo a sua porta do teu coração. Ele vai entrar se você abrir o teu coração para Ele entrar. Busca essa intimidade. Busca. Pede a Ele, Ele vai te dar a intimidade. Mas que você saia daqui e não se corrompe a partir do momento que as coisas podem ser contra você. Abraão, ele precisou se afastar de todos para ter uma intimidade com Deus. Mas quando precisou, ele foi atrás do seu sobrinho. Busque essa intimidade. Se afaste de pessoas que não vão querer a mesma coisa que você quer. Não deixe que a intimidade com Deus venha atrapalhar a sua vida. Sem intimidade com Ele, vai te atrapalhar. Não importa. Vamos passar por dificuldades.
por muito tempo passamos por dificuldades. No mundo, o mundo vai trazer o que para você? Jovem, o mundo não tem nada a te dar. Pelo contrário, ele só vai te tirar. Por muitos anos da minha vida, o mundo tirou as coisas da minha vida. No meu coração eu achava que estava tudo bom. No meu coração eu achava que estava tudo perfeito. Até que um dia Deus pegou e falou: é você. Sai de perto dessa parentela sua. Sai de perto dos teus amigos. Venha ao caminho que eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma família. Eu vou te dar novos amigos. Eu vou te dar a minha presença. Eu vou te dar tudo. Tudo que você quiser. Mas venha ser íntimo comigo. Venha buscar a minha presença. Você quer? Eu te dou. Mas basta você abrir o teu coração. É isso que Deus está falando. Abre o teu coração. Não deixa o inimigo tirar o mais valoroso da tua vida. É o Espírito Santo. É a presença que Deus quer. Essa é a presença que te leva para o caminho de Deus. Essa é a presença que te dá a felicidade de viver. Muitos jovens estão se corrompendo, estão se matando, porque não tem a presença de Deus. O inimigo veio roubar, para matar e destruir. E Deus veio para te dar a vida com abundância. Veio para te dar a vida eterna. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não deixa que nada venha te tirar desse caminho. Não importa. Deus tem algo na tua vida. Se você está aqui é porque Deus separou você. Se você está aqui porque Deus separou você. Se você está assistindo essa live é porque Deus separou você. Não deixa que nada tira você do caminho dele. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer falar com você. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Não deixa o inimigo travar. Não deixa o inimigo te cegar. O inimigo cega. O inimigo não deixa você ver as coisas maravilhosas que Deus tem para você. O Senhor tem algo novo na sua vida. Deus tem um novo caminho para você, uma nova visão. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Ele pode te resgatar. Você sabe o que você passou. Você sabe o que você viveu. O inimigo te destruiu. O inimigo quis acabar com você. Mas Deus te trouxe aqui. Ele quer uma vida nova. Ele quer te dar coisas novas. Ele quer te tirar a dor que você está sentindo. Ele quer salvar a tua família. Ele quer salvar teus amigos. Ele quer salvar a tua vida. Se você está aqui, abra o teu coração. Se você está assistindo, abra o teu coração. Deus tem coisas boas para você. A família de Abraão queria chegar em Canaã, mas não chegou. O inimigo travou. Mas Deus pegou Abraão e levou ele para Canaã. Ele levou. Ele vai te levar onde você tem que estar. Deixa Deus levar você. Deixa Deus te levar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa os 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, que cada um de nós possamos buscar por essa intimidade. Foi para ter intimidade que o Senhor nos criou. Esse foi o plano principal de Deus para as nossas vidas, ter amizade, ter intimidade com Ele, e isso depende de cada um de nós. É uma decisão individual, que o nosso coração possa estar voltado para Ele todos os dias das nossas vidas e provar tudo que Ele tem preparado para nós, amém? Te convido a voltar e assistir novamente todas as lives sobre intimidade. Está que você também esteja presente aqui na semana que vem, onde será o último sábado sobre esse tema, para que nós possamos no mês que vem estarmos juntos também em mais algo novo que o Senhor tem preparado para nós, amém? Depende de você, depende de mim. É uma decisão individual, para que nós cresçamos, para que nós estejamos cada vez mais dentro da visão de Deus. Nós precisamos buscar por essa intimidade, amém? Você pode levantar suas mãos para o céu e agradecer juntamente comigo por essa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque nós vemos, Senhor Jesus, na tua igreja a intimidade que crianças, adolescentes, jovens e adultos, Senhor, têm contigo. Isso é um fruto, Senhor Jesus, de tempo de intimidade, tempo de busca, tempo de oração. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o teu Espírito Santo tem tocado a tua igreja. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por podermos estar crescendo cada vez mais contigo, Pai. Que em nome de Jesus Cristo possamos ainda provar grandes e novas e maravilhosas coisas, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve, Senhor, para as nossas casas em segurança, nos leve em paz, e que todos os dias, Senhor Jesus, possamos ter aquele momento contigo, aquele momento, Senhor Jesus, buscando por algo novo, buscando por uma palavra, buscando, Senhor Jesus, por um conforto, Senhor Jesus, algo que venha de Ti, Senhor, algo que venha dos céus, algo que aqueça os nossos corações, e assim nós sigamos, Senhor, crescendo contigo, dia após dia, de glória em glória, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, guarda, Senhor, as nossas entradas e as nossas saídas, que em nome de Jesus a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós, e que hoje e eternamente nós possamos declarar que se Deus é por nós, nós tudo podemos. E em Cristo Jesus, desde agora, amém. Boa noite, irmãos, que o Senhor Jesus os abençoe.
de Deus, ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.